Meus irmãos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Salmos, no livro dos Salmos, tá? Salmo 120. O pessoal do louvor está apavorado, porque as músicas estavam acabando e eu não tinha chegado. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Vamos repetir junto? Na minha angústia, ali está, na minha angústia clamei e me ouviu. Na minha versão está assim: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. O Senhor ouve. Não entendi essa cara apática de vocês. Eu estou dizendo que o nosso Senhor ouve. Amém? Ainda bem que ouve. Glória a Deus porque Ele ouve. Bendito seja Deus porque Ele ouve. Esse cântico, irmãos, talvez nas Bíblias mais antigas tenha um subtítulo Cântico dos Degraus, né? É um compêndio, um inário. Vamos lembrar, o livro de Salmos é um livro de cânticos, é um livro de hinos, é um livro de cantigas que eram cantadas ao longo da peregrinação dos crentes até o templo, muitas vezes, e esses cânticos dos degraus eram os cânticos entoados na entrada do templo, na entrada do culto. A teologia dos Salmos é maravilhosa, porque enquanto em todos os textos bíblicos nós temos Deus falando às pessoas, o livro dos Salmos é o livro em que as pessoas falam a Deus. É o livro que está tratando das angústias humanas, das alegrias humanas, das festas humanas, dos medos humanos. O livro dos Salmos é o livro que traz desejos, sentimentos e impressões que nós temos acerca de Deus. Por isso, eu estou tendendo a começar uma série de sermões nos Salmos. Estou pensando nisso. Deisiane não me mandou os ideais das mensageiras e por essa razão eu não estou pregando o que prometi pregar semana passada. Mas se ela me mandar na semana que vem, porque já me disseram que eu não prego semana que vem, né? Já fui alerta de spoiler. Não sei quem vai pregar, então não me responsabilizo, porque o pregador vai dizer de antemão, né? Não me chamaram para essa festa pobre, então eu não sei o que aconteceu, não sei quem vai pregar, enfim. Fica para a próxima. Esse salmo ele é atribuído a Davi. E Davi teria escrito esse salmo quando há um impasse entre ele e Saul, registrado lá no livro de 1 Samuel capítulo 22, quando Saul começa a perseguir Davi. É um salmo de quem está tão abatido e tão angustiado e tão perseguido, que ele está no templo comendo o pão que não era para ser comido, comendo o pão do culto, o pão da preposição, o pão que ficava ali, que era consagrado aos sacerdotes. E Davi estava numa situação tão angustiante, tão apavorado, tão amedrontado, que ele abriu mão de um dos grandes preceitos do judaísmo, que era preservar o templo, ou preservar a forma de culto. Dito isto, meus amigos, eu quero que a gente pense algumas questões que estão implícitas nessa ideia de angústia. Eu queria que a gente tirasse algumas lições das angústias, que a gente aprendesse com as nossas angústias. Eu queria chegar aqui e falar assim: a partir de agora, ninguém mais
mais vai ficar angustiado. Bateu o meu pé 3 vezes e tudo isso acontecer. Mas isso não é real. A única coisa real nessa história é que a angústia é real. A angústia é uma realidade intrínseca à humanidade. A angústia existe, e nesse texto em especial, é uma angústia muito particular. Qual é a angústia que o salmista está dizendo? A angústia dele. Na minha angústia. Esse pronome possessivo dá a ideia de que era uma angústia muito particular. E para ser redundante, era uma angústia muito agoniante, angustiadora. E o salmista, olhando para essa angústia, ele não tenta fugir dela. Repare, ele não diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e deixei de estar angustiado. Ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e esse clamor foi o quê? Suficiente. Foi ouvido. Ele não dá aqui a ideia de que ao clamar ao Senhor foi liberto das angústias. Não. Ele diz que ele clama ao Senhor e a presença do Senhor lhe era suficiente. Meus amigos, todos nós temos angústias. Todos nós. Até criança tem angústia. Já botou uma roupa quente na criança no verão e ela fica ali se contorcendo? É angústia. A mãe, que às vezes precisa sair, deixa o filho em casa, aí o leite começa a escorrer no peito e fala assim: ele deve estar com fome, porque meu peito está vazando. Como se houvesse uma relação direta entre uma coisa e outra, né? Está lá, uma angústia. Mas tem angústias que são muito mais angustiantes. Um pai que não consegue dar comida aos seus filhos. Um filho que tem que ir visitar seu pai no leito do hospital. Olha como é que as nossas angústias nos forjam, nos ensinam. Elas podem vir de vários lugares. Mas a nossa angústia nunca é para sempre. Considerar a nossa maior angústia como um incidente sem importância, não só na vida do universo, mas na nossa própria alma, é o princípio da sabedoria, diria-nos Fernando Pessoa. Olha o que o poeta diz: considerar as nossas angústias um incidente, ou seja, algo que não se pode fugir, mas que ao mesmo tempo que não se pode fugir, é um caso fortuito, é força maior, não está no seu controle. Ao mesmo tempo que considerá-la algo completamente inesperado e imprevisível, elas não são eternas. E quando a gente entende que as nossas angústias não são eternas, damos um passo em direção à sabedoria. Porque o maior legado do cristianismo não é o pare de sofrer, é o aprenda a sofrer direito. Se eu fosse escrever um livro, não ia ter esse título, Pare de Sofrer, mas seria Aprenda a Sofrer. Aprenda com o sofrimento
Aprenda a acreditar que o sofrimento nunca será um fim em si mesmo. Todas as nossas angústias são reais, mas todas elas são passageiras. É a cadeira desconfortável da minha filha que me faz pedir a Deus da seguinte forma: Senhor, eu estou aqui na minha cama, minha filha está lá sentada naquela cadeira, e daqui a pouco o telefone tocar: mamãe, a senhora acabou de sair daqui, arrumaram uma maca, eu já estou no quarto. Foi o que aconteceu com a Andréia, filha da irmã Regina, testemunho dela no culto de oração, que você não veio quinta-feira e perdeu. A angústia é real, mas passa. É chegar em casa quinta-feira à noite, ou sexta-feira à noite, sentar com a Josiane e ela me passar um relatório muito ruim sobre o seu pai, acordar no sábado de manhã com o soluçar do choro dela, e à tarde sair do hospital com o coração repleto de gratidão a Deus, porque o quadro que estava no dia anterior era muito pior do que o quadro que estava diante de nós. Isso é experimentar a graça de Deus. E não significa que amanhã a Andréia não vai ter outro problema, ou que meu sogro não vai morrer, porque isso tudo também é passageiro. Olha como é que a angústia faz a gente mudar de perspectiva. Vocês repararam na oração da Josiane o quanto que ela pediu por pessoas que estão em hospitais? Ela está pedindo pelo pai dela. Mas pedir pelo pai dela faz com que ela também se lembre que na situação do pai dela tinha muitos outros. Tinha um pobre coitado lá ontem que ele estava da cor da camisa do Pedro. Amarelo, hepático. Tinha um outro senhor sentado na cama da frente, olhando para a parede durante muito tempo, e talvez o único visitante dele tivesse sido eu, quando parei para perguntar como é que ele estava. A angústia é real, mas ela é passageira. Porque muitas vezes ela não depende de nós. O salmista está clamando na angústia, e é uma angústia que foi causada por terceiros. Aqui, ele está sofrendo porque alguém disse para Saul que ele tinha feito alguma coisa, ela conspirando contra Saul. Mas às vezes alguém lhe causa uma angústia, e essa é a segunda lição. As nossas angústias podem ser instrumentos para revelarmos o amor de Deus. Às vezes nós somos colocados em situações angustiantes, apavorantes, amedrontadoras. E a partir da forma como nós lidamos com essas coisas, Deus se revela soberanamente na vida de alguém. A sua angústia não é um fim em si mesmo. A sua angústia não é uma punição de Deus. A sua angústia não é um castigo. Não é Deus pesando a mão, para com esse negócio. A sua angústia faz parte da vida, como a da minha faz parte da minha. É assim que funciona. Carlos Drummond de Andrade falou: o sono guarda as nossas angústias para devolvê-las intactas no dia seguinte. Tem angústias que vão nos perseguir durante muito tempo. Mas a promessa de Deus não era o fim da angústia. E aqui vai a terceira e última lição. Em meio a todas
todas as nossas angústias, Ele está conosco. Eu vou repetir, porque acho que você não entendeu. Eu estou dizendo que no meio da nossa angústia, Ele está conosco. Clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Clama ao Senhor, Ele me ouve. Clamarei ao Senhor, Ele me ouvirá. Porque Ele está no meio de nós. Em meio a todas as angústias, angústias internas ou angústias externas, em meio a todos os medos, nós só temos uma convicção: Ele estará conosco. E isso há de nos ser suficiente. Meus irmãos, meus amigos, Ele é suficiente. Nós não precisamos dele e de saúde, dele e de provisão, dele e de qualquer outra coisa. Ele é suficiente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala de um momento em que ele teve o corpo esmagado. Ele fala, por dentro medo, por fora as aflições, mas nunca faltou para o apóstolo Paulo. Nunca faltou para André Daniel. E nunca faltará para nenhum de nós a provisão e o cuidado do Senhor. Olha o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5 e diante. Porque desde que chegamos à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. E aí vem a coisa mais linda desse texto. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vocês, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim minha alegria. Meus amigos, se nós que temos a presença dele, estamos angustiados, imagine um mundo que jaz no maligno. Para uma sociedade angustiada, para um povo angustiado, para uma gente angustiada, para um mundo angustiado, nós precisamos ser uma igreja consoladora. Nós precisamos ser uma igreja acolhedora. Nós precisamos ser uma igreja confortante. Paulo está dizendo que ele estava apavorado, mas o que fez com que ele sentisse a presença real de Deus em sua vida foi o carinho que a igreja teve com ele. Nós não podemos esquecer de que somos pastores uns dos outros. Nós não podemos esquecer que o ministério pastoral da igreja não se restringe ao seu pastor presidente, ao pastor Agostinho, que está aqui comigo. Não se restringe aos vice-presidentes, aos diáconos, não. A missão pastoral da igreja é a missão de todos nós. E nós nos pastoreamos quando nós vamos para a praia fazer bagunça. Nós nos pastoreamos quando nos reunimos em culto de oração. Nós nos pastoreamos quando durante o mês da família juntaremos nossas panelas para comer junto, para partir o pão, para rir, para chorar também. Nós precisamos ser consoladores uns dos outros, porque está ruim para todo mundo. E à medida com que nós entendemos isso, e à medida com nós nos aproximamos desse ideal,
À medida em que nós nos aproximamos dessa coisa linda que é o ministério da consolação do Espírito, Deus vai tratando das nossas angústias. Eu não sou um fatalista e nem sou um pessimista. Eu sou um realista. Só há um lugar onde o sofrimento não vai me alcançar. E eu não estou a fim de ir para lá agora. Você está? Ninguém está, né? Enquanto estivermos aqui, meus irmãos, estamos sujeitos às angústias. Mas com a mesma clareza que eu tenho de que nós estaremos sujeitos à angústia, eu também tenho que o bom pastor estará conosco, nos consolando e nos conduzindo com a sua vara, levando-nos mansamente até as águas tranquilas. Eu creio nisso. Eu creio que se o trovão e o mar se erguerem, nós vamos sobreviver. Eu creio que não há medo que possa, com o verdadeiro amor que conhecemos, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu creio que não há angústia que possa ser maior do que a certeza de que o nosso clamor está sendo ouvido. Não há tristeza que seja maior do que a alegria do Senhor, porque ela é a nossa força. Não há dor que seja maior do que aquela que foi sentida por aquele que levou sobre si as nossas dores. Por mais angustiante que esteja a sua vida, acredite, Deus ouve o nosso clamor. E é bem possível que em volta de nós nada mude, mas dentro de nós acontece aquilo que só o Espírito pode fazer: nos fazer repousar em verdes pastos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos console e que Deus nos faça caminhar em pastos verdejantes, não porque nós somos legais, mas porque Ele é aquele que cuida de nós.